Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Caríssimos amigos e irmãos, que nos abençoe o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aquele fundamento que não existe outro além do que já está posto. Único mediador entre Deus e os homens, como tão bem nos ensinava em suas sublimes epístolas o apóstolo dos gentios, Senhor Paulo de Tarso, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Que essas bênçãos de paz e de muita harmonia possam, nesses instantes tão importantes para cada um de nós, penetrar em nossas consciências em forma de luz e, iluminando-as, possamos descobrir o quanto antes as excelsas e sofismáveis e eternas leis divinas que lá estão situadas. E descobrindo-as, possamos pô-las em prática no dia a dia de nossa existência, a fim de superarmos com mais determinação, coragem e, sobretudo, paciência e resignação, as dificuldades que, ora, todos nós atravessamos. Pelo simples fato de sabermos que estamos todos mergulhados e convivendo no plano de expiações e de provas, onde aqui expiamos o passado delituoso, criminoso, onde vilipendiamos, traímos, prejudicamos, destruímos, separamos, enganamos. É que agora precisamos ressarcir esses débitos, pagando-os ceitil por ceitil. Porque certamente estaremos, em definitivo, livres deste cárcere um dia, depois que pagarmos o último ceitil. Enquanto sobreexistir um débito vinculado a esse passado delituoso e criminoso, retornaremos, quantas vezes forem necessárias, para o ressarcimento do mesmo. E, ao mesmo tempo, também estamos sendo provados. Expiações e provas, onde toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas estas que, na maioria das vezes, nós mesmos as escolhemos lá no plano espiritual, antes de assumirmos uma nova indumentária para uma nova oportunidade existencial, tal qual estamos agora. São dificuldades que nós escolhemos para facilitar o bom caminhar naquela estrada sublime que o Mestre nos convidou a caminhar com Ele. E caminhando com Ele, conquistarmos o quanto antes o porto seguro, onde lá haveremos de usufruir em definitivo da paz e da felicidade. Que continue Ele nos abençoando hoje e sempre. Essa palavra rei, ela é secular, milenar. É um título para aqueles que tinham poder e que poderiam dirigir, governar o seu reinado. É um título tão grandioso que eles achavam, e que alguns, por incrível que pareça, ainda acham nos dias de hoje, e que levam muito a sério, né? Nós vemos o reinado ainda lá da Grã-Bretanha, onde depois de 70 anos partiu a Elizabeth II, e que assume agora o seu filho, Charles III. Mas que eles levam muito em conta. Eles chegam muitas vezes a dizer que até o sangue dele é diferente do nosso. Se o nosso é vermelho, o dele é azul. Devia ser branco para ser alvirrubro, né? E o dele é azul. Chegavam a conjecturar e dizer que quem indicava os reis eram os deuses. Chegava a esse ponto. Mas como o assunto de hoje é ligado à realeza de Jesus,
e vamos chegar aqui à conclusão, que realeza era essa? Temos que concentrar e focar o assunto justamente no povo do qual ele surgira na árvore de Davi, que é justamente o povo hebreu. O povo hebreu, a princípio, eles eram dirigidos, governados, orientados pelos patriarcas, como foi o caso de Abraão, Isaque e Jacó. Depois, os juízes, como Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Aí depois vieram os reis. Vieram aqueles designados como reis. Quais foram os primeiros reis? Saul foi o primeiro rei. Aquele que não conseguiu derrotar os filisteus. Coitadinho de Saul, não conseguiu derrotar os filisteus. Já aquele que herdou o trono no lugar de Saul, que fora justamente Davi, esse conseguiu derrotar os filisteus. Então, já desde aquela época já existia reis. O surgimento dos reis. É importante que aqui nós possamos trazer à tona esses detalhes. O que está falando aqui de realeza. Vamos falar de realeza. Então, já Davi, ele conseguiu derrotar os filisteus e estabeleceu domínio sobre a Palestina, fundando o Estado hebreu, cuja capital passou a ser Jerusalém. Isso é importante dizer. Eu não vou citar os outros não, porque são muitos que vieram depois. Muitos foram os reis. Esses três são importantes porque foram aqueles que deram início, à soberania, o surgimento da realeza no seio do povo hebreu. Depois veio Salomão, obviamente. Saul, Davi e Salomão. Salomão era um homem muito sábio, pacífico, famoso pelo poder de sua riqueza. Mas ele desagradou muito o povo porque ele cobrou altos impostos, ele cobrava altos impostos e isso desagradava muito o povo. Ele fortaleceu o exército, ampliou o comércio com o reino da África e da Arábia e ordenou a realização de obras públicas como aquedutos e reservatórios. Isso foi Salomão. Inclusive, ele fora responsável por escrever os textos altamente sábios da Eclesiastes que todos nós conhecemos. Diante de tudo isso, do surgimento de todos esses reis, surgem paralelamente espíritos que encarnaram na Terra para a função de revelar ao povo hebreu o seu próprio futuro, o que viria depois. Ou então exaltar a importância da aplicação dos ensinamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos, e outros, através de outros grandes conselheiros, outros grandes missionários, que foram justamente os profetas. Esses profetas, além deles incentivarem o povo a estar sempre vigilante e ativo no estudo das Escrituras, eles tinham uma mediunidade notável, que era a mediunidade de pré-cognição, de antever o futuro. Não eram reis, mas foram grandes. Como foi o caso de Isaías, de Miqueias e Malaquias, Jeremias, Elias e tantos outros. Uma das profecias de Isaías iria alertar o povo hebreu para a vinda de um grande e admirável homem. E ele dizia: porquanto o menino nasceu para nós, e um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro, e será chamado o admirável, conselheiro, Deus forte, Pai do século futuro.
príncipe da paz. E conclui dizendo, Isaías, o seu império se estenderá cada vez mais e a paz não terá fim. Se seu império se estenderá, é porque ele seria rei. Não concordam? Então, esse grandioso espírito que viria e nasceria no seio deste povo, ele seria rei. Porque seu império se estenderia cada vez mais e a paz não teria fim. Já Miqueias, que era outro grande profeta, Miqueias, ele lá no capítulo 5, versículo 1, que é justamente o último capítulo dos seus ensinamentos, eu não vou dizer das suas profecias, porque isso pode confundir as coisas. Profeta era aquele que vinha trazer a palavra de Deus, e coincidentemente, tendo eles a maioridade de pré-cognição, aí confundiram até hoje que profeta era aquele que adivinhava o futuro, aquele que tinha capacidade de prever o que iria acontecer. Mas não tem nada, tanto é que teve até novelas a respeito disso. Não tem nada a ver. Agora, como todos eram médios de pré-cognição, estabeleceu-se que o profeta era aquele que também antevia o futuro. E Miqueias, ele chega a dizer, e tu, ó Belém, chamada Efrata, tu de pequenina, tão pequenina entre as milhares de Judá, mas de ti é que há de sair o Messias, aquele que há de reinar em Israel e cuja geração é desde os dias da eternidade. Confirmando mais uma vez aquilo que dizia Isaías anteriormente. Ele formaria o seu império. E ele agora diz mais claramente, há de sair o Messias, aquele que há de reinar em Israel. Quer dizer, o Messias viria com essa função, com essa finalidade de reinar o povo de Israel. Então aquilo ficava ecoando nos ouvidos de todos. E eles ficavam na expectativa da vinda desse Messias, que seria o rei. Só que eles imaginavam que esse Messias viria num carro de fogo, com a espada na mão, para libertá-los de todos os julgos que eles já tinham passado e que continuavam a passar. Porque é um povo que vem sofrendo e há milhares de séculos. E como eles sofrem? O povo judeu. Aí acontece o nascimento do Messias, que para a maioria não era compreensível, eles não aceitavam. Nasce o Messias, que vamos comemorar justamente mês vindouro. Nasce o Messias, um dos lugares mais humildes e simples que um espírito pode nascer aqui na terra, numa manjedoura. Cercado por animais e por homens considerados simples e humildes, que eram os pastores do campo. Nisso, lá no Oriente, afastado lá de Belém, porque o Messias nasceu em Belém, numa manjedoura, 3 homens, denominados de magos, que resolveram, não sei por que cargas d'água, colocar o nome de reis, porque quando Lucas se refere, ele não se refere como reis magos, ele se refere magos. Uns magos foram e receberam e captaram, porque esses magos, eles seguiam o zoroastrismo, eles certamente eram grandes médiuns, estudavam muito e tinham capacidade de desvendar os astros, eram astrônomos, eram homens de alta capacidade, além de possuir uma mediunidade notável. Mas não sei por que carga d'água colocaram eles como reis. Talvez pela simbologia da grandeza deles, mas não por serem oficialmente reis. E mais uma vez digo, Mateus não cita reis, ele cita uns magos. E nós vamos ler a narrativa aqui de Mateus. E se vermos
para aproveitarmos justamente essa oportunidade. O que é que diz Mateus? E tendo nascido, diz Mateus, Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, olha aí, quem era rei na época? Herodes. O rei da Judeia era Herodes. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, eis que uns magos vieram do Oriente, dizendo, vieram do Oriente. Uns magos, ele não disse os reis magos. E nem os nomes deles também são citados por Mateus. Criaram também os nomes. Vocês sabem os nomes deles? Gaspar, Baltazar e Belchior. Nome de cantor, né? Mas colocaram esses nomes depois. Também. Isso, 5 séculos depois, foram criados esses nomes. Não sei por que cargas d'água, porque historicamente isso não é comprovado. Você vê como as coisas são, e é por isso que a gente vem, a doutrina espírita vem justamente para clarear a nossa visão a respeito desses assuntos. Eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, os magos se encontravam no Oriente, cada um em locais diferentes, cada um morava em regiões diferentes. Certamente, através da faculdade mediúnica notável que eles possuíam, eles foram alertados, nem que seja por sonho, pelo mundo espiritual, como José foi muitas vezes, né? Olha, vocês agora vão se deslocar, porque é importante vocês fazerem essa visita, já que vocês têm essa simbologia, eu não sei, de reis, né? Ou de grandes homens, são muito respeitados, homens cultos. Então é preciso que vocês se desloquem e vão para lá. Dizem que eles saíram de lugares diferentes. E em um determinado ponto se encontraram. São conjecturas. E daí, sempre guiado por uma, que dizem que é a estrela, mas na realidade não era estrela. Aquilo era a condensação luminosa provocada pela luz dos anjos, que foram guiando eles até o local onde estaria Jesus, onde estaria o Messias. Que a espiritualidade alertou a eles que era rei, que seria rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Aí Herodes ficou com a pulga atrás da orelha. Mas como é que pode? Rei aqui só vai ser o meu filho, o filho do meu filho, e aquela coisa toda, a descendência, né? Como é que pode nascer um menino e agora vem esses homens me dizer que ele vai ser rei? Ele ficou preocupado com isso. E essa preocupação vocês vão ver o que é que vai acontecer, viu? Por conta disso. E congregados, todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, baseados no que eu já li aqui, no que já vimos, através de Miqueias, eles disseram em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, aí Herodes, vem cá, por favor. Chamou eles e perguntou a eles, exatamente, acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Mateus não cita esse tempo, mas a gente vai ter uma ideia mais ou menos do que tempo foi esse. Aproximadamente 2 anos. Por isso, gente, que é errado fazermos o nosso presépio colocando os 3 reis magos, visitando Jesus na manjedoura. Eles passaram aproximadamente quase 2 anos para chegarem lá, em consequência da distância em que moravam. Viaja a camelo, aquela coisa toda, né, caravanas. Mas simboliza se colocar também os 3 reis magos
Porque quando eles chegaram lá, Jesus, Maria e José já estavam numa casa. Vocês vão ver aqui a narrativa de Mateus. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Eu sei que ele queria adorá-lo. Ele queria eliminá-lo. Por quê? Que história é essa de você querer ser rei, sem estar envolvido com a nossa casta, com os nossos antecedentes? Então vocês vão e depois me avisam onde é que ele está, viu? Herodes queria saber. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, não era mais manjedoura. Compreenderam agora que é errado a gente colocar os 3 reis magos no presépio? Mas misturaram tudo, não foi? Interessante isso, esses detalhes, né, gente? Já que a gente vai começar a armar o nosso, então vamos colocar. Mas vamos colocar. É uma simbologia. Faz de conta que ele está ali na casa e Jesus há aproximadamente 2 anos já. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltasse para junto de Herodes, olha aí, eles foram alertados em sonho para não voltar mais para Herodes. Herodes estava doido para saber onde era, para eliminar o menino. Partiram para a sua terra por outro caminho. Aí tem essa conclusão nefasta, terrível, sangrenta, terrível. Eu acho que foi um dos maiores infanticídios que já houve aqui na Terra. Veja que maldade, né? Terrível, né? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, os magos alertaram eles, né, naquela mediunidade que eles tinham de sonho. Na mesma noite os 3 sonharam. Os 3 foram para o lugar e a espiritualidade disse: não vão mais lá não, viu? A intenção de Herodes não é boa não. Vão embora. Eles procuraram outro caminho e foram embora. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, ficou nervoso, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Que coisa terrível, né, Ricardo? E em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, sendo o tempo que diligentemente queriam os magos. Olha aí, os magos devem ter dito a ele aproximadamente 2 anos. Está confirmado que os magos não estiveram junto com a manjedoura. Não sei se isso clareou a mente de alguns que estão em relação a essa revelação, né? E a realeza de Jesus, né? Que realeza seria essa? Seria mesmo assumir o posto de Herodes um dia e ser rei da Judéia? Ou a sua realeza seria a sua realeza espiritual, a sua grandeza espiritual através dos seus imorredores ensinamentos, como ele nos dera? Por isso que o senhor Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele coloca 2 passagens do Evangelho. Vocês entenderam porque eu fiz esse introito, esse breve introito, né? Justamente para fazer com que nós juntemos as peças em relação a essa questão da soberania, os soberanos hebreus, os soberanos judeus. Mas será que Jesus iria assumir um posto desse? Ou a sua realeza era bem diferenciada desses reis, que passam apenas um período e muitas vezes são esquecidos? Veja que coisa. Jesus foi levado para ser julgado. E antes disso ele teve uma audiência com Pilatos.
Pilatos vai até a ele, nessa audiência, e pergunta a ele: és o rei dos judeus? Como o povo estava imaginando. És o rei dos judeus? Aí Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, meu reino, por enquanto, nesse momento, ainda não é daqui. Vejam a esperança que ele nos dá, de que um dia nós poderemos conviver com esse reino de beleza moral sublime que ele nos trouxe através de seus ensinamentos imorredores. Isso foi a primeira pergunta que Herodes fez. És rei dos judeus? Aí é quando ele diz: não, meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse estar aqui, os meus pelejariam para que eu não fosse pego pelos judeus. Mas meu reino ainda não é daqui, mas um dia será. Vocês concordam? Eu concordo. Eu tenho esperança que um dia o reino de paz, de harmonia, de amor e de compaixão será intensamente vivido na terra, e aí será o reino que Jesus nos prometeu. Nessas entrelinhas, quando ele diz ainda não é daqui, é porque ele quer dizer que será um dia. Não é isso, Malu? Ainda será. Agora, para isso, nós temos que ajudá-lo, né? Temos que fazer o quê? A nossa parte. Mas Herodes, não satisfeito, foi lá de novo e perguntou a ele: és, pois, rei? Aí Jesus diz: tu dizes, sou rei. Nasci e não vim a este mundo senão dar testemunho da verdade. Nasci e vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, todo aquele que está aliado à verdade escuta os ensinamentos de Jesus. É isso que ele quer de nós. Por isso que é o verdadeiro espírita. É aquele que está de braços dados com a verdade, porque a todo momento ele está com os ouvidos atentos aos ensinamentos de Jesus, pondo-os em prática no dia a dia de sua existência, lutando a cada instante, a cada momento, contra as suas más tendências e inclinações. Aqui não está isso, mas logo depois adianta ele diz, porque ele perguntou, o que é a verdade a Jesus? Né? Quando Jesus diz, eu vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Aí ele se atreve ainda mais a perguntar a Jesus, o que é a verdade? Para que ele foi fazer essa pergunta? Aí caiu aquele silêncio tumular, Jesus olhando para ele olhando para Jesus, porque ele estava olhando para quem? Para a verdade. Não precisava Jesus dizer mais nada. E Jesus não queria comprometê-lo tanto quanto ele já estava comprometido. Até o ponto da sua esposa, naquele dia do julgamento, ter tido um sonho terrível, que muitos iriam sofrer em decorrência da prisão desse homem justo. E ele não deu ouvido. A sua esposa Cláudia. Ele não deu ouvido. E Jesus, para não comprometê-lo mais, preferiu ficar calado. Porque meses depois, ele tiraria a sua própria existência. Questão de consciência profundamente pesada, que ele não soube administrar e se recuperar, e terminou tirando a sua própria existência. O comentário de Kardec é muito interessante em relação a esse assunto. Ele começa dizendo que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. E ele foi claro, que o reino dele não é deste mundo. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Que tipo de realeza é essa que Jesus tem diante de nós? Claro que ele tem.
Vejamos bem, aqui na Terra, nós muitas vezes definimos pessoas que se destacam no seio da sociedade, batizando-a de quê? De rei. Vocês já viram isso? Não? Não é? Isso não acontece. Aquele bonitão que parecia comigo, Elvis Presley, foi considerado o rei do rock. Eu vou chegar lá. Tenham calma que eu vou chegar lá. E tantos outros foram designados por uma simbologia. Simbologia esta pela capacidade conquistada. E que muitas vezes passam séculos e ainda fica. Rapaz, aquele cara era dominado o rei do futebol. Quem? Edson Arantes do Nascimento. Pelé. E ninguém tirou a soberania dele ainda não. E vai ser muito difícil. Por quê? Porque só ele sabia fazer aquilo e ninguém mais faz igual. Eu tive, e fui testemunha, a oportunidade lá na Ilha do Retiro, porque os Jogos do Náutico eram na Ilha do Retiro, no Gomes Pedrosa, aquele famoso torneio, de vê-lo jogar quando o Santos vinha para cá. Não sou tão velho não, viu, gente? Eu tinha meus 13 anos de idade. E via o que ele, sem preconceito aqui, o negão fazia. Eu estou falando isso carinhosamente, que era assim que chamava ele. O que ele fazia com a bola, eu não vi ninguém fazer até hoje. E tem muitas testemunhas disso aqui, eu tenho certeza. Não é só o que foi filmado, os gols, não. Era o que ele fazia com a bola. Ele parecia que tinha uma cola nos pés quando ele carregava e corria com ela. Então esses grandiosos aí, né, que aparecem, mas lá embaixo, muito diferente. Ele tinha uma simetria no seu corpo que impressionava a própria medicina. Ele olhava como se estivesse olhando 360 graus, ele já sabia que Coutinho vinha para lá, ele já lançava a bola e Coutinho fazia o gol. Era uma coisa extraordinária. Porque ele conquistou isso pela sua capacidade, como foi o caso do rei da juventude brasileira, do qual também eu participei. Olha, eu de novo aí, ó. Com meus 10 anos de idade, ele surgiu. Roberto Carlos. E que eu desafio alguém me mostrar músicas românticas tão belas quanto aquela. E que não surgiu ninguém igual até hoje. E não só isso, pela sua própria interpretação, sem desafinar um minuto sequer. Eu nunca vi Roberto Carlos desafinando. Isso impressionou Toquinho na entrevista, a Jô Soares dizer, rapaz, eu nunca vi Roberto Carlos desafinar. Teve aqui há pouco tempo, e agora está cantando aquela música do Zé Augusto, que chega me deixou encantado. Que beleza aquela interpretação. Cara, com 81 anos de idade, ainda canta daquele jeito. Coisa extraordinária. Encantando as juventudes de hoje. Por isso que ele permanece como o rei da juventude brasileira, não é? Para todos nós. Olha aí o título de rei. O rei do pop. Quem era? Michael Jackson. Aí criou-se essas simbologias a respeito dessas pessoas. Sabemos que existem os reis. Na Europa, tiveram muitos reis. Espanha, Suécia, Suíça, Alemanha, e etc. e tal. A Inglaterra ainda conserva essa tradição. Até quando eu não sei. Porque tem uns que não persiste mais aquele poder que tinha como era anteriormente. Mas ela persiste ainda, o respeito que eles têm. Agora tem o Charles, não é rei, é o rei Charles, não é Charles, não, que já partiu, o rei Charles, o que tocava o piano, né? Mas é o rei Charles III. E aqui é muito respeitado, e nós respeitamos essa opinião deles. São os nobres que estão naquela posição porque eles têm o sangue azul. Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Não é isso. Nem sempre. Dá-se esse título, diz o senhor Allan Kardec, por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade, como eu falei agora, né? O rei do Brega, ia esquecendo, Pernambuco, Reginaldo Rossi.
A rainha da sofrência, que fez 1 ano ontem que ela partiu. Quem era? Marília, né? Barbosa. Mendonça, né? Marília Mendonça. Fez 1 ano ontem da partida dela. Aí, designou logo, é a rainha, porque não tem outra pessoa que faça igual a ela. Interessante isso, não é? Agora, só não vamos ser o rei da cocada preta. Isso é que não serve, viu? Isso aí é longe da gente, isso aí, viu, Ricardo? É nesse sentido que se costuma dizer o rei é o príncipe dos filósofos, né? O rei da filosofia. Eu considero Sócrates o rei da filosofia. Dos artistas, como já falamos, dos poetas, dos escritores, o rei da pantomima, que não existiu outro igual. Me desafia alguém mostrar o que Charlie Chaplin fez numa época que não tinha som, e que transmitia de uma forma que você ria, chorava e ficava com raiva de determinadas cenas. Tudo isso gesticulando. Que coisa notável. E que só surge de séculos em séculos. E que a gente fazia questão. Eu não me canso de assistir os filmes dele. É uma coisa impressionante, gente. Poxa vida, eu estou falando de coisas tão antigas, né? Esse cara aí, rapaz, ele tem uma aparência de 68, mas eu acho que ele tem 98. Essa realeza oriunda do reino, do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Pergunta Kardec. Imperecível é a primeira, enquanto esta outra joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, como é o caso de um Pelé e de tantos outros. Ao passo que, por vezes, amaldiçoa a outra. Amaldiçoa, quer esquecer, porque o reinado daquele cara foi terrível. Só fez destruir, só fez isso, aquilo, outro. Aí prefere esquecer. Mas enquanto esses outros, que simbolicamente são considerados reis, passam de geração a geração. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre... A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte. A realeza moral, esta terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? O rei da moralidade, o rei que veio trazer-nos esse manancial imorredouro de orientações morais para nós seres humanos. Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Uma pessoa, um espírito, que, como todos nós sabemos, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para que lhe sirva de guia e de modelo? É a menor das perguntas do Livro dos Espíritos, porém, para mim, a mais importante de todas. Jesus, resolvida a questão. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida para Deus. Ninguém virá ao Pai senão por mim. E Ele está aqui hoje diante de nós, gente. Estão duvidando? Ele está, porque Ele disse, onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá Ele estaria. Ele está aqui mais uma vez, de braços abertos, a nos dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e sentirei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que coisa notável. O jugo dele é a observância dos seus ensinamentos. Por isso que o jugo dele é suave. Ele não obriga nada, ele apenas nos orienta. Ele diz para nós: amai os vossos inimigos. Ele diz: todas as leis dos profetas estão inseridas em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, entendimento e coração, e outro semelhante a este, que é o próximo a ti mesmo. E lá no finzinho ele iria nos alertar, deixando mais um mandamento, além daqueles 10 que ele entregara a Moisés no Monte Sinai, como governador do planeta que era e que é ainda. Mais um mandamento eu vos deixo, é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
E como é que Jesus nos amou, todos nós sabemos e não podemos nos desculpar. Sempre que surgir uma cena, um quadro que nos comova, vamos trazer para nós essa reflexão, o que faria Jesus nesse momento, em meu lugar. Tem até uma obra de um pastor americano. Em meus passos, como agiria Jesus? Eu li essa obra. Você vê aquela criatura ali, às vezes você está no carro, não pode, porque não pode estacionar e tal, mas pelo menos faça a caridade por pensamento. Direcione aquela criatura que está ali, seus bons pensamentos, para que a espiritualidade maior possa auxiliá-la a superar aqueles momentos difíceis de não ter sua vida ainda um pedaço de pão. E se puder, estacione lá na frente, vá no mercadinho, compre alguma coisa, leve ela, dê um lanche a ela, promova a ela esta alegria de ser atendida, de alguém ter dado-lhe atenção. Isso é que importa, isso é o mais importante. Não é só a comida, o pedaço de pão, a cesta básica, é a forma que você atende a criatura. E é isso que Jesus quer de nós. Por isso que ele é rei. Esse rei que nasceu numa manjedoura, como dizia Emmanuel, a manjedoura assinalava o início da redentora missão do Cristo, a nos dizer que a humildade é a chave de todas as virtudes. Não existe virtude sem humildade. E foi em cima da virtude e da caridade, que é a prática do amor quintessenciado, que ele empreendeu todos os seus ensinamentos e todos os seus exemplos. Tudo está calcado na humildade e na caridade. No transcurso de toda a sua existência, que aqui esteve, e diante dos 500 da Galileia, se despede daquela ascensão sublime. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, procuremos valorizar cada vez mais esse momento. É um prazer, é uma honra ter Jesus diante de nós mais uma vez. Façamos como Maria fez quando ele visitar a casa de Lázaro. Fiquemos aos seus pés, tirando dele os seus ensinamentos e as suas virtudes. E não como Marta, se preocupando com os afazeres da casa. Não que nós não devemos nos preocupar com os afazeres da casa. Claro que devemos. Mas aquilo era um momento diferente. Você está aqui agora e vai sair, vai limpar ali alguma coisa? Não, você veio para cá para um propósito. Nós viemos para cá para um propósito. Estarmos com quem? Com Jesus. Aproveitemos a presença dele, tiremos deles as virtudes necessárias, tal qual fizeram a hemorroíça, para aí sermos curados, não só na parte física como moral. Aí Marta fica, Senhor, manda que Maria venha cá me ajudar. Marta, estás tão afadigada com certas coisas, mas uma só importante, essa parte Maria escolheu, e ninguém dela tirará, que é a parte que ela estava absorvendo ali dos seus ensinamentos. Então, meus queridos amigos e irmãos, esse é o verdadeiro rei. Eu me lembro quando era criança, o meu pai e meus tios se reuniam, às vezes ficavam conversando, rapaz, que filme maravilhoso esse que lançaram agora. Eu era criança. Aí eu era mesmo criança. Reis dos Reis. Isso não é da tua época também não, viu, Val? Reis dos Reis. Já ouviram falar nisso? Era um filme que foi lançado. 50 e pouco. Reis dos Reis. Por isso que ele é o Rei dos Reis. É o Rei que nos traz, justamente como diz Emmanuel, Jesus na sua passagem pelo mundo abdicou da realeza humana sem perder a sua realeza espiritual. Coisa notável. Ele abdicou da realeza humana, justamente sem perder a sua realeza espiritual. E complementa ele dizendo, agiu como soberano espiritual, embora envergasse a túnica de um camponês peregrino e carpinteiro. Que coisa notável, né? E conviveu tete a tete conosco, como diz Paulo de Tarso, né? Como um homem comum. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, aproveitemos o máximo momentos como estes. Para nós sairmos daqui, saiamos robustos, fortalecidos, encorajados para enfrentarmos todos os problemas que possam surgir adiante. Porque, afinal de contas, estamos num plano de expiações e provas, onde temos, como diz o Sr. Allan Kardec, que conviver ao mesmo tempo com a perversidade humana e com a inclemência da natureza. Mas façamos a nossa parte. Procuremos iluminar o nosso interior em momentos como este, para que ele nos mostre o que é necessário
para começarmos a reforma íntima, a fim de brilharmos essa luz tal qual ele nos alertara e, através do exemplo, convencermos as pessoas, tal qual fizera aquele pequenino pássaro que, observando a floresta em chamas, não deu outra. Voou em direção ao lago próximo, mergulhou, encharcou o seu pequenino corpo de penas, voou em direção às chamas, balançou as suas asinhas, mas tal qual, antes que as gotículas caíssem para aliviar o sofrimento da irmã natureza, se evaporava mediante a alta temperatura do ambiente. Mas ele não desanimou e continuou em divina defesa da irmã natureza, até que um pássaro maior intercepta-o e abordando lhe diz: meu querido irmão, não estás vendo que jamais apagarás esse fogo sozinho? Estás cometendo uma atitude idiota e imbecil. E ele humildemente responde-lhe dizendo: pode ser que eu não faça, meu querido irmão, mas cumprirei, se possível até a morte, defender a irmã natureza, que em tantos momentos nos agasalhou em nossos ninhos reconfortantes dos galhos das árvores que agora padece através das chamas destruidoras. E continuou naquela tarefa em divina defesa da irmã natureza, até que, observado por milhares de pássaros que ali passavam, que, atentando para o seu exemplo, resolveram segui-lo. Reuniram-se num milhão de revoada, mergulharam no lago próximo, encharcaram seus pequeninos corpos de penas, voaram em direção às chamas, balançaram as suas asinhas, e uníssonos conseguiram definitivamente apagar as chamas que abrasavam a irmã natureza. Portanto, no dizer do Espírito de verdade, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Façamos dessas admoestações carinhosas do nosso querido Mestre Jesus, conselhos que robusteçam as nossas asas do conhecimento e do amor. E, semelhantemente àqueles pequeninos pássaros, possamos nos situar em torno do seu evangelho renovador, tal qual estamos agora, procurando captar os seus ensinamentos em forma de água bendita em nossos corações, transformando-os numa fonte cantante para a vida eterna, tal qual ele também dissera à mulher samaritana às margens do poço de Jacó, para que no dia a dia de nossa existência possamos promover a prática desses ensinamentos e convencer a todos através do nosso exemplo, para quem sabe um dia eles também estejam aqui usufruindo deste banquete espiritual e alimentando as suas almas com Jesus, por Jesus, para Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Paz e harmonia e uma excelente semana que surge para cada um de nós. Que assim seja. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.